mês queremos trabalhar com vocês um assunto que é fundamental para o cristão. Esse assunto é a fé. O cristão, ele vive pela fé, ele anda por fé. E o nosso trabalho como pastores, como líderes da igreja, é que você seja um cristão de sucesso, que você seja um cristão vencedor. O nosso sucesso é que você tenha sucesso com Deus, segundo o padrão de Deus. E não há sucesso e não há vitória na presença de Deus sem o exercício da fé, sem o uso, a apropriação desse dom que Deus conferiu a cada cristão para vivenciar a fé. A ciência tem evoluído, a tecnologia está cada dia mais avançada, novas descobertas estão sendo feitas, mas a fé, a busca por algo transcendente, a busca por algo sobrenatural, a busca por uma realidade que além da realidade física, está presente cada vez mais e mais intensamente no coração do brasileiro. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar de tudo aquilo que é descoberto, muitos poderiam achar, a ciência evoluindo, a fé vai ficar de lado. Mas a mídia já constatou que apesar de tudo, as pessoas continuam acreditando. A mídia mais e mais vezes investiga, noticia e tenta olhar e compreender por que as pessoas ainda continuam acreditando, apesar de tudo aquilo que existe de tecnologia, de ciência, de conhecimento. Então matérias e mais matérias estão sendo feitas semestralmente sobre a crença, a religiosidade, a fé. Isso não é para mais, porque o ser humano é um ser espiritual. E dentro de nós existe um anseio por uma comunicação, por um relacionamento com alguém, com um ser que transcende essa nossa realidade. Então, a religiosidade vai morrer com o último dos homens, porque é impossível um povo existir sem esse anseio, sem isso dentro dele de querer se relacionar com uma divindade. Isso é feito por meio da fé. A palavra de Deus fala em Romanos 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Então o cristão, ele vive e se mantém de pé e se relaciona com Deus pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você deseja agradar o coração de Deus? Você deseja que Deus fique contente com você? O primeiro requisito é a fé. Porque sem fé é impossível que Deus se agrade e fique contente conosco. Porque importa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, e não apenas existe, mas que ele recompensa, que ele retribui aqueles que se aproximam dele. E segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé seria: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Antes de entrar em detalhes, eu convido você a curvar a sua cabeça. Vamos orar novamente. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor vai transmitir um espírito de fé a cada coração, a cada pessoa, e pedimos que em nome de Jesus, tudo aquilo que é necessário para que sejamos cristãos que andam pela fé, que vivem pela fé e que agradam o Senhor por meio da fé, seja derramado em nossos corações hoje pela unção do Espírito Santo. E nesse instante repreendemos toda força contrária, todo espírito maligno, qualquer coisa que queira roubar a palavra que está destinada a cada coração em nome de Jesus. Está neutralizado agora toda a força contrária. E Santo Espírito, fala aos nossos corações. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e traz uma palavra revelada em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. A Bíblia é um livro de fé. Do começo ao fim, você precisa pegar aquele livro maravilhoso, sagrado, santo, que contém as palavras de vida eterna, e acreditar, para que ele possa influenciar a sua vida. A fé é a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. Você tem certeza, você tem confiança? Não, aquilo que eu estou esperando em Deus, aquilo vai acontecer.
É uma convicção não duvidosa. Você tem aquela convicção. E ela é a prova das coisas que não vemos. Isso aqui é uma coisa. Quando eu toco nisso aqui, eu estou fazendo prova de uma coisa. Eu estou me certificando que essa caixa aqui, ela existe. Eu toco nela. Então eu estou tendo uma prova de que isso aqui é uma coisa material que eu posso tocar, segurar. Para isso eu não preciso de fé. Porque a fé é a prova. Da mesma maneira que eu toco nessa caixa, para me certificar da sua existência, por meio do meu tato, do meu sentido, eu uso a minha fé, a minha convicção de que a palavra de Deus é verdadeira, e faço prova por meio da fé, de que existem coisas que eu não vejo. Por que eu creio que tem anjos aqui nesse lugar? Porque pela fé a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem. Tem anjos aqui voando em nosso meio. Eu não consigo tocá-los, mas pela fé eu tenho a certeza de que eles estão aqui. Eu não vejo, mas eles estão. O Senhor Jesus falou que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente. Jesus está aqui essa noite. Não estamos vendo Ele fisicamente, mas pela fé nós temos a consciência e a certeza de que o Senhor Jesus está aqui, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, contemplando a sua e a minha necessidade. E muitos se perguntam: mas será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? A grande pergunta não é se você tem fé ou se você não tem fé, porque todas as pessoas têm fé, até o ateu tem fé. Tem um livro muito bacana chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, porque para ser ateu tem que ter muita fé, né? Tu olhar para esse mundo maravilhoso, olhar para a complexidade do corpo humano, olhar para nossas relações pessoais, olhar para a concepção de uma vida e dizer: não, isso tudo é obra do acaso, veio existir do nada. Tem que ter muita fé, porque é muito mais fácil você crer um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e as nossas vidas do que crer que isso é simplesmente um acaso. Todas as pessoas têm fé. Existe a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela fé que diz assim: olha, essa cadeira aqui, quando eu sentar nela, eu não vou cair. Eu confio, por isso eu sento. Se eu não confiasse, eu não sentava. A fé natural é aquela que diz que eu posso comer o almoço de hoje, que ele não vai me fazer mal. Eu como com tranquilidade, porque eu tenho fé que aquele alimento vai me fazer bem. A fé natural é aquela que diz assim: o médico prescreve um remédio para você, e você toma lá, sem desconfiar. Você tem paz e certeza de que aquele paracetamol vai tirar a sua dor de cabeça. E ele tira. Existe uma fé natural, onde nós, dia a dia, fazemos as coisas porque temos fé. Imagine como seria perturbadora a nossa vida se a gente não tivesse a fé natural. Se para tudo a gente se questionasse: será que a cadeira vai me aguentar? Será que não vai? Será que essa comida vai me matar? Será que não vai? E para tudo você começasse a se perguntar, duvidar. Mas a fé natural nos permite essa vivência nesse mundo material. E há uma segunda fé, que é uma fé já espiritual, uma fé já sobrenatural, e a partir daí ela já é uma graça de Deus, um dom de Deus, algo que Ele dá a todos que querem. A fé salvífica, a fé para a salvação. A nossa salvação, ela não vem de obras, para que ninguém se glorie, ninguém possa dizer perante Deus: Deus, eu mereço ser salvo porque eu faço boas obras. A minha salvação vem por meio da fé no sacrifício de Jesus. E a palavra fala em Efésios que até a fé para crer em Jesus é um dom de Deus. Eu só creio em Jesus porque Deus me deu essa fé para crer nele. Isso é um presente. Se eu vejo a mensagem, eu compreendo e eu aceito aquilo,
No mesmo instante, o Espírito Santo ministra no meu coração a fé necessária para que eu receba a salvação. Então, até a salvação, naquele momento onde eu vou crer em Deus, não é eu que estou crendo, é uma fé que vem de Deus como dom para que eu seja salvo. E essa fé que salva, ela não nos isenta de uma vida sem obras. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou salvo pela fé, então eu não preciso fazer nenhum tipo de obra para ser salvo. Está correto? Não somos salvos pelas obras, mas os salvos fazem obras. Me entendeu? Sim ou não? Eu não vou ser salvo pelas obras que eu faço, mas se eu sou um salvo, eu faço obras. Eu ajudo o próximo. Em Tiago 2:26 fala que sem atitude, a sua fé é isso, ela é morta. Então, se uma pessoa fala, eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, Ele mudou a minha vida, mas não há evidência de transformação de comportamento, essa pessoa não foi salva. Porque aquele que crê tem uma vida de boas obras. Esse é o segundo tipo de fé. O terceiro tipo é o dom da fé, que é diferente da fé para a salvação. Em 1 Coríntios capítulo 12, um dos dons do Espírito Santo é o dom da fé. É um dom espiritual, um dom sobrenatural, onde assim como uma pessoa que opera curas, milagres, fala em línguas, interpreta, profetiza, tem discernimento, existe a pessoa que tem a fé. E ela não tem uma fé para ela usufruir dessa fé para conquistar coisas para si. O dom da fé, ele motiva os demais cristãos a terem fé. É uma pessoa com capacidade sobrenatural dada por Deus de inspirar fé nas pessoas. As pessoas em contato com aquele outro cristão que tem o dom da fé, elas começam a crer no impossível, elas começam a ver o invisível para experimentar o incrível de Deus. Esse é um dom espiritual. E alguns de vocês têm e precisam despertar esse dom para viverem na sua vida a vitória por meio da fé e incendiarem outros cristãos com a fé que vem de Deus. A fé que crê na palavra, a fé que motiva, a fé que põe para cima e ajuda a pessoa a continuar fiel. Esse é o terceiro tipo de fé. E existe a fé vencedora, que é a fé que se baseia naquilo que o pastor Odair falou aqui, nas promessas de Deus. Então temos a fé natural, a fé que eu recebo para ser salvo, a fé que é um dom do Espírito Santo que eu uso para incendiar os irmãos com a fé que vem de Deus. E existe a fé vencedora que eu recebo de Deus por meio do contato com a sua palavra, baseado em suas promessas, para vivenciar os milagres de Deus, as curas, os livramentos, a provisão, a intervenção de Deus na minha vida, porque Ele prometeu. E aquilo que Deus promete se cumpre. Desde que eu me aproprie daquilo pela fé. Muitos cristãos vivem vidas derrotadas, na miséria, na enfermidade, na depressão, longe de Deus, caindo em todo e qualquer pecado, porque eles não experimentam a fé vencedora, que é a fé que se apropria das promessas de Deus. E é essa fé que eu quero conversar com vocês hoje, a fé vencedora. Esse mesmo tipo de fé é aquela fé que fala lá em Efésios capítulo 6, que o cristão possui uma armadura. O pastor comentou no domingo passado que o cristão tem à sua disposição uma armadura, que ele se veste com essa armadura. Ele não precisa mais andar com um lençol fino, com algo que vai ali deixar ele nu a qualquer momento, mas ele pode se revestir com a armadura de Deus. E um dos itens dessa armadura é muito mais poderoso que o escudo do Capitão América. Quem conhece a história sabe que ele tem um escudo indestrutível. O escudo da fé é a capacidade que Deus te dá de interceptar as setas inflamadas que o maligno lança sobre a sua vida. Repare esse desenho. Temos ali um cristão. Efésios 6 fala assim: fortalecei-vos na fé, para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. O que é isso? No mundo espiritual, os demônios, eles tentam lançar contra a sua vida como que flechas, setas, como se eles estivessem atirando contra você.
Isso vem por meio de pensamentos, por meio de sentimentos. Ele sussurra no seu ouvido. Você está ali trabalhando, ele vai lá e sussurra: tu é um derrotado. E faz tu pensar que aquele pensamento é teu. Mas quando você está revestido com a armadura de Deus e faz uso do escudo da fé por meio da fé vencedora, você diz: não, repreenda em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Derrotado que coisa nada, eu sou vencedor em Cristo. Você usa o escudo da fé. E aqueles dardos ali da inveja, maledicência, cobiça, morte, pensamento de derrota, negativismo, desespero, dúvida, mentira, orgulho, tudo aquilo que é lançado contra você, ele esbarra nesse escudo da fé. Porque você, na mesma hora, você reage àquele pensamento, àquele sentimento, àquela circunstância, com a fé que Deus deu a você. E é essa fé que precisamos desenvolver. Uma missionária chamada Corrie ten Boom, que passou por campos nazistas, definiu a fé assim: a fé é como o radar que enxerga através do nevoeiro, vê a realidade das coisas a uma distância que os olhos humanos não conseguem alcançar. Um navio no meio do oceano, quando atravessa um nevoeiro, o capitão não enxerga nada, mas ele tem diante de si um equipamento, um radar, que emite sinais que vão dizer se à frente dele há alguma pedra, se há algum iceberg, se há algum outro navio. E por meio daquele radar ele consegue ver coisas que o seu olho físico não vê. E a fé, ela é mais ou menos assim. Por meio da fé, você enxerga aquilo que você não contempla hoje materialmente. Pela fé, você já vê aquele integrante da sua família sentado aqui louvando e adorando a Deus. Você olha para essa cadeira, ela está vazia. Mas quando você exercita a sua fé e aplica a sua fé, você consegue ver ali o seu parente, seu marido, a sua esposa, o seu filho, seu sobrinho, seus irmãos, louvando e adorando a Deus. Você vê aquilo que é invisível. É a prova das coisas que não vemos. A fé, você não vê, mas ela existe. Você não vê, mas você sabe que está ali. Porque o importante não é a nossa perspectiva da situação, é a perspectiva daquele que vai nos auxiliar, daquele que vai vir ao nosso encontro. Certa vez uma casa pegou fogo e o pai não estava em casa, estava só o filho. E assim que a casa começou a pegar fogo, a criança ficou assustada. Ela subiu as escadas e correu até em cima da casa e ficou em cima do telhado da casa. O pai, sabendo da notícia, ele correu direto para casa. Ele avistou o seu filho lá em cima. Apesar da fumaça, era muita fumaça. Ele começou a dizer: filho, papai está aqui. Você pode pular, eu vou te agarrar, eu vou te segurar. E a criança começou a dizer: pai, eu consigo te escutar, mas eu não consigo te ver. E o pai continuava: filho, pule, eu estou aqui, eu vou te segurar. E a criança dizia: pai, mas eu não enxergo você. Eu consigo ouvir, mas eu não enxergo. E o pai dizia: meu filho, não importa aquilo que você está vendo, o que importa é que eu estou vendo você e que eu vou segurar você. Pule. E a criança, como um exemplo de bom demonstrador da fé, pulou nos braços do seu pai e foi salva. O que importava ali não era o que a criança via e o que ela não via. O que importava era a perspectiva daquele que ia socorrer a criança. Não importa se você vê no mundo material ou não aquilo que você precisa. Não importa se você sente no seu corpo a cura que você precisa. O importante é aquilo que Deus vê da perspectiva dele. E se ele fala: meu filho, se joga, porque eu te seguro, eu devo usar a minha fé na palavra que ele proferiu para me jogar nos seus braços e ser salvo, alcançar o milagre, alcançar a vitória e ter esse livramento. Isso exige fé. E fé é diferente de esperança. Quais são as três coisas que vão permanecer? A fé, a esperança e o amor. Então fé não é esperança. Fé é diferente de esperar algo. A esperança está relacionada ao futuro. Eu espero que no futuro
tal coisa aconteça e por isso eu exerço a paciência. Mas a fé, ela está relacionada ao hoje. Porque quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24, ele fala assim, tudo que vocês pedirem em oração, crede que já receberam e será vosso. A esperança está relacionada a algo que eu espero que aconteça no futuro e por isso eu me torno paciente. A fé faz com que eu tenha convicção hoje, não no futuro, de que aquilo não vai acontecer, já aconteceu. A diferença da fé e da esperança. A fé é para hoje. Hoje eu consigo ter a convicção de que aquilo já aconteceu, no mundo espiritual já foi liberado, aquilo já foi apropriado espiritualmente falando, apesar de materialmente não estar aqui, e eu tenho essa convicção. A esperança é o simples fato de que, eu espero que isso aconteça um dia. Essa é a diferença. Então todos têm fé, todos exercem fé e esperança. E o tamanho da fé? Será que é importante? Será que é importante eu ter uma grande fé, mas aquele que tem uma pequena fé nunca vai conquistar nada? Eu acho que não. Jesus falou, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntamos, por que não conseguimos expulsá-lo? Eles estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus estava dizendo, olha, vocês acham que têm a fé pequena e vocês têm realmente. Porque o que importa é ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que era a menor semente na época que poderia ser vista segundo o olho humano. Então o que Jesus fala ali não é exatamente do tamanho da fé, porque ele usa como exemplo o menor item que ele tinha ali à sua disposição para demonstrar, olha, se tiver uma fé do tamanho daquele grãozinho de mostarda, que é menor ali que um grãozinho de areia, ele já é suficiente para fazer o impossível. Porque a fé não tem pequena ou grande. Existe fé ou existe dúvida. Existe a convicção ou existe a incerteza. Então, o importante não é o tamanho da sua fé. É a convicção que você tem e para onde essa fé está direcionada. Porque as pessoas direcionam a sua fé para lugares errados e acham que isso é a pequena fé. É uma fé que não realiza, é uma fé que não conquista, é uma fé que não rompe limites. E existem 5 tipos errados de fé. Será que algum deles você se encaixa? 5 tipos errados onde as pessoas depositam a sua fé, a sua convicção, a sua confiança e a sua crença. O primeiro tipo de fé errada é a fé em si mesmo. Esse cara sou eu. Eu sou bom, eu posso. A pessoa direciona a sua convicção, a sua crença para si mesmo. Não, eu sou bom, eu sou o cara. Deus aqui não precisa fazer nada, que aqui eu consigo sozinho. E a gente vive numa cultura assim, onde você pode, você consegue, acredite em você mesmo. Não que você não tenha que ter uma autoestima elevada, confiar no seu potencial que Deus colocou em você, mas não achar que você sozinho pode realizar alguma coisa significativa. A palavra de Deus fala assim em Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato. Quem confia em si mesmo é burro. Mas o que Jesus nos ensina, o que a palavra nos ensina, o que Paulo nos ensina? Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Não é eu, é naquele que me fortalece. Jesus, Ele que me capacita. Então a minha fé não deve ser direcionada para mim, mas para Jesus, porque é nele que eu consigo. Somos nós dois juntos. O segundo tipo de fé errônea é a fé em ídolos, a fé em pessoas vivas ou mortas, onde você deposita a sua fé em um ser humano, não em Deus, não, é naquele pastor, lá o pastor lá, se ele pegar a toalhinha lá, tirar o suor da testa e jogar para mim, eu vou ser curado.
Idolatria. Ah não, tinha uma mulher muito usada por Deus que morreu, eu vou rezar para ela e ela vai me ajudar. Idolatria. Eu estou direcionando a minha fé para um centro que não é Jesus. Isso é uma fé errada. A palavra fala em 1 Pedro 4,3. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam de qualquer coisa que queira ser o centro da sua fé que não seja Jesus. 3. Fé em amuletos. Olha, o que eu já vi de crente com nota de $1 na carteira, dizendo que dá sorte. Dá licença, né, irmão? Trevo de 4 folhas, pé de coelho, figo. Tu chega lá onde o cara trabalha, tem um vasinho assim com pimenta, com sal grosso. E a pessoa acha que aquilo ali vai resolver alguma coisa. Que ela pode ter fé em amuletos. Mas isso é feitiçaria. E a palavra de Deus fala, feitiçaria. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não são amuletos. Não são objetos. Mas é Jesus. E ele falou, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pode ser o óleo ungido de Israel. Pode ser um pedaço da arca de Noé. Pode ser um prego da cruz de Jesus. Isso não resolve a tua vida. O que resolve a tua vida é a fé em Jesus. Não é nenhum objeto. Se alguém quiser entregar para você uma rosa ungida, um pedaço de folha de arruda, uma toalhinha cheia de suor, diga, eu não preciso disso. A minha fé em Jesus basta. Não há nenhum substituto para isso. Jesus me deu acesso total a Ele pela fé. Eu não preciso me rebaixar. Não preciso acessar amuletos para achar que para isso eu vou ser abençoado se eu tiver aquele amuleto, que muitas vezes você tem que pagar por aquilo. 4. Fé em religião. Olha, que se eu fizer aquele ritual, se eu for lá na igreja, me ajoelhar 3 vezes, levantar, fizer meu pedido, Deus vai me atender. Se eu for na praia na virada do ano, pular 7 ondinhas vestido de branco, Deus vai me atender. Um ritual sem a presença de Jesus é vazio. E Jesus é o único autor e consumador da fé. Ele é o único que pode receber a fé. A palavra de Deus fala em Tiago 1, 26 e 27. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que é isso? É um cristianismo que não é apenas ritual. É um cristianismo que se transcende, que se transpõe para o dia a dia e alcança as pessoas pelo amor. E nesse tipo de relacionamento, nós encontramos pessoas que precisam da fé que você vai declarar e você vai experimentar o poder de Deus ali usando você. A 5ª e última fé errônea, fé no mundo, fé no sistema, a fé na política, a fé que não, o governo vai me ajudar. O que a gente precisa é um regime socialista, comunista, ou o que a gente precisa é um regime capitalista, porque é isso que vai nos salvar. Você direciona a sua fé para o sistema. E a palavra de Deus diz que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não o mundo, mas o sistema, as pessoas, a política, a economia, a sociedade, são compostas por pessoas cegas, que são direcionadas pelo maligno. Nosso trabalho é por meio da fé, fazer o quê? Todo aquele que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A igreja, por meio da fé, ela rompe com o sistema. Ela rompe com esse padrão pecaminoso, ela rompe com essa filosofia de egoísmo e implanta no mundo o reino de Deus, com novos valores, onde o fruto do Espírito Santo é o mais importante. As pessoas vivenciam a graça de Deus e o crescimento de Deus. Em Hebreus, eu peço que você leia durante a semana esse capítulo. Você vai ver ali a galeria dos heróis da fé. De pessoas que conquistaram muitas coisas, pessoas que fecharam a boca de leões, pessoas que ressuscitaram os mortos, pessoas que tiveram ali a conquista de muitas promessas. Mas também tem a história de pessoas que pela fé entregaram as suas vidas, foram crucificadas, foram cerradas ao meio, foram apedrejadas. Esperavam uma promessa maior que não se cumpriu no tempo deles, mas eles pela fé se manteram fiéis. E quando você estuda o capítulo 11 de Hebreus,
você vê 3 características da fé que aqueles heróis tinham. Ali onde vimos a definição da fé, ele começa a citar depois vários. Ele cita Abel, ele cita Enoque, ele cita Noé, ele cita Moisés, e vai citando vários. E quando você relaciona as suas vidas, nós vemos que eles tinham uma convicção profunda sobre Deus, quem Ele era, uma confiança irrestrita em Deus e uma fidelidade absoluta a Deus. Eles sabiam quem Deus era e confiavam naquilo. Eles sabiam o que Deus poderia fazer e o que Ele queria fazer, e eles se mantinham fiéis a Deus, porque eles confiavam e eles tinham confiança e convicção sobre quem Deus era. Independente de alcançarem a promessa ou não, eles falavam: minha fé está em Jesus, pois Ele sabe o melhor para a minha vida, independente se aquilo que eu peço vai acontecer ou não, porque eu confio que aquilo que Deus tem para a minha vida é muito melhor do que aquilo que eu tenho, do que eu planejo como pessoa. Isso manteve eles firmes. Ver para crer ou crer para ver. Algumas pessoas só creem se vê, e outras pessoas já aceitam crer e depois ver. O cristão, ele deve viver crendo para depois contemplar, e não contemplar para depois acreditar. Isso representa Tomé e Abraão. Tomé foi aquele que não acreditou. Ele falou assim: a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos. Ele não estava quando Jesus apareceu ressurreto. Então ele falou: eu não vou acreditar se eu não ver. E tem cristão que é assim: não, só acredito vendo. Mas a proposta de Deus é diferente. É você crer e depois você contemplar aquilo que Deus vai fazer. É seguir o exemplo de Abraão, que fala assim em Romanos 4, versículo 18 a 21. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer. Olha, eu não vou viver segundo a minha condição atual. Eu já sou um velho e Deus falou que eu vou ser pai. Mas como? Ele não se baseou na sua condição física, no que os seus sentidos demonstravam, mas na promessa. Não se baseou no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que Ele cumpriria o que tinha dito. Ele olhou para a sua situação e disse: olha, o que eu vejo não é aquilo que Deus disse que eu viria. Então eu ignoro aquilo que vejo e fico com aquilo que Deus falou que seria. E se fortaleceu na promessa, não nas evidências. Porque muitas vezes a gente fica contemplando as evidências, o que meu olho vê, o que meu corpo sente, o que eu escuto, e não me baseio naquilo que Deus prometeu. E a palavra fala que a gente anda por fé e não por vista, não é aquilo que eu vejo. E como você fortalece essa fé? Alguns estão se perguntando aqui: como é que eu vou ativar essa fé que eu já recebi de Deus? Você já recebeu. Essa fé é um dom de Deus que você recebeu com a sua salvação. O Espírito Santo agindo em você, ele libera dentro de você a capacidade de crer no que a palavra diz. Estão aqui as respostas que você procura. E o Espírito Santo libera em você a fé para acreditar nelas e ter essa fé vencedora que faz a diferença no seu dia a dia, no seu casamento, na restauração do seu filho, na cura da sua enfermidade, na provisão das suas finanças que estão no vermelho faz tempo, na conversão daquele familiar. Mas como fortalecer essa fé? A palavra de Deus fala em Judas, capítulo 1, versículo 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
Quando você ora dirigido pelo Espírito Santo, você está se edificando na santíssima fé que você já recebeu de Deus. Quando você ora dirigido pelo Espírito Santo, pode ser em línguas, pode ser com a sua mente, mas uma oração dirigida pelo Espírito Santo. Uma oração onde você busca a direção de Deus e se enche com aquela capacidade de crer. Isso vai fortalecendo a sua vida. Segundo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O contato com o livro de fé inspira fé. Esse livro é sobrenatural e o contato com ele gera fé. E terceiro, ouvindo e vendo aquilo que Deus faz. Quando você testemunha alguém ser curado milagrosamente, você também é inspirado em fé para alcançar algo similar para você ou para alguém próximo de você. Então você pode se encher disso. E quando você se fortalece na fé, orando no Espírito, estudando a palavra e contemplando aquilo que Deus tem feito, ouvindo testemunhos, conversando com pessoas, por isso que a célula é importante. Porque é na célula que você vai ouvir testemunhos toda semana. As pessoas contando, olha, essa semana Deus me abençoou. Olha, aquele emprego que eu estava pedindo, glória a Deus, eu passei. Aquela enfermidade foi embora. Aquele meu filho que eu não falava com ele há anos, essa semana me ligou. Você ouve testemunhos que aquilo inspira a sua vida. Por isso que a célula inspira a fé. Porque na célula você vai ter contato com pessoas que vão dizer assim, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A pessoa não consegue ficar quieta quando foi abençoada. E você vai pegar em primeira mão na célula. Por isso que se você não está em uma ainda, fale conosco que a gente vai providenciar uma para você. E por último, como usar essa fé? Esse mês vamos aprofundar o tema, hoje é só uma introdução. Devemos confessar a palavra da fé. O que é isso? 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. A sua fé sai de dentro de você por um único lugar. O que é? A sua boca. E a sua boca não pode ser fonte de bênção e maldição. O que sai dela tem que ser bênção. O que sai dela tem que ser aquilo que você acredita. E o que você acredita tem que ser aquilo que está escrito nesse livro. E quando eu confesso algo que não bate com esse livro, em vez de produzir fé, em vez de atrair a bênção e o favor de Deus, eu crio bloqueios para ser abençoado, porque eu fortaleço a minha incredulidade. O que mais que a palavra fala? Romanos 10, versículo 8 e 10. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Uma pessoa é salva quando ela crê no seu coração e quando ela confessa que Cristo é o Senhor. E as demais promessas seguem o mesmo caminho. Você crê com o seu coração e você declara com a sua boca aquilo que Deus está agindo por meio da sua vida, segundo a palavra dele. E para encerrar, Jesus respondendo lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. Você fala com quem? Nesse versículo. Aquele que disser ao quê? Ao quê? Ao monte. Então você vai pegar a palavra de Deus, vai se dirigir ao seu problema, em nome de Jesus, e vai dizer para aquela situação aquilo que o próprio Deus diria. Você vai dizer, segundo a palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito meu filho nas drogas. Eu não aceito a minha filha na prostituição. Satanás, saia da minha casa. Você começa a aplicar a fé declarando aquilo que a palavra de Deus já fala sobre aquela situação. Mas o único meio de saber o que Deus fala sobre aquela situação é tendo contato com esse livro. Para que você possa dizer ao monte
aonde ele deve ir e como ele deve ir, usando a fé que vem de Deus. Peço que você curve a sua cabeça nesse instante. Eu tenho certeza, e você também, que se você usasse um pouco mais da fé que Deus proporciona a você, você estaria num patamar diferente espiritualmente, nos seus relacionamentos, ministerialmente. Porque muitas vezes a gente se acomoda e não usa a fé que Deus nos proporciona, e começamos a andar por aquilo que apenas vemos e sentimos. Mas a promessa de Deus, ela é muito maior do que aquilo que está ao alcance dos nossos olhos e das nossas mãos. Deus quer que você seja um crente vitorioso. Deus quer que você seja um crente que faça diferença na sua sociedade, na sua família. Ele quer ativar em você essa fé, essa confiança e essa convicção de que você vai ser um instrumento dele e que milagres vão acontecer por meio da sua vida. Senhor, em nome de Jesus pedimos, Santo Espírito, ativa a fé no nosso coração, essa fé que crê que para Deus não há nada impossível, que para Deus todas as coisas são possíveis, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. E Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos como cristãos a exercer a nossa fé, essa fé que vence o mundo, que vence as circunstâncias, que vence o sistema maligno, para nos apropriarmos da vitória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos ajuda a romper limites, amarras e cadeias que nos prendem há tantos anos e nos deixam no mesmo estágio há anos, em várias áreas, Deus. Em nome de Jesus, que nesse mês uma unção de fé, um espírito de fé do Senhor nos unja e nos capacite a fazer a diferença em nome de Jesus. E temos muitos testemunhos de pessoas que vão falar: Deus, eu te louvo porque pela fé na tua palavra eu experimentei o milagre do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Odain.